Lacerda, hoje você testou pela primeira vez uma formação diferente com 3 zagueiros. Qual foi a intenção e se surtiu o efeito esperado? Na minha opinião, sim. Eu não gosto de falar muito em números, mas a gente teve o controle do primeiro tempo. Na minha opinião, talvez o nosso melhor primeiro tempo. Claro que quando termina o jogo a gente tem uma avaliação. Depois, assistindo o jogo, a gente pode mudar. Mas assim, fizemos um jogo muito seguro no primeiro tempo, controlando. A minha ideia com os 3 zagueiros era por 2 motivos. Primeiro, para a gente ter a bola aqui. Eu vejo que o Alex, o Adriano e o Wallace conseguiriam dar isso e eles deram. A gente conseguiu abrir, a gente conseguiu dar largura no campo. Os nossos 2 alas bem projetados, tanto o Romão quanto o Dudu. É uma situação que a gente trabalhou do ala oposto, pisar na área, e aconteceu justamente o que a gente trabalhou e o que a gente imaginava, que os 3 zagueiros abririam a equipe do Cuiabá. A gente conseguiu acionar o Romão pela esquerda e quem pisou na área para fazer o gol foi o Dudu. Então assim, acho que o sistema deu certo. Com pouco tempo de treinamento, a gente teve 3 treinamentos para trabalhar essa situação, mas deu certo. Infelizmente, o Alex acabou tomando cartão amarelo, começou a ficar exposto no primeiro tempo, até correu o risco ali de repente tomar o segundo e uma expulsão. Então achei melhor trocar, e aí a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo do primeiro tempo. A outra questão em relação aos 3 zagueiros o nosso time é um time com uma estatura mais baixa, então assim, eu quis elevar essa estatura. No último jogo a gente acabou levando um gol de bola parada, então a gente sabia da estatura da equipe do Cuiabá. A ideia era levar nossa estatura para cuidar os gols de bola parada, e infelizmente a gente acabou levando o gol de bola parada num local onde a gente estava bem preenchido com os nossos zagueiros, mas são coisas que a gente tem que trabalhar. Então acho que o sistema funcionou, principalmente no primeiro tempo. Professor, pergunta do Marcos Gerê, do Placar Esportivo. Lacerda, um empate com gosto de vitória hoje diante das circunstâncias, ou você esperava mais desse jogo para que o Atlético vou repetir, ou você esperava mais esse jogo para o Atlético mesmo jogando fora de casa? A gente sabia que ia ter muita dificuldade. O Cuiabá tem uma equipe de qualidade que está brigando na parte de cima da tabela, mas a gente veio com o intuito de vencer o jogo. E até falando um pouco da pergunta anterior, às vezes a gente coloca 3 zagueiros e o time fica mais defensivo, e foi bem pelo contrário. A gente estava com os 3 zagueiros, mas justamente para ter a bola, então a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Nossa ideia era vitória, não é o resultado que nos tira dessa posição incômoda que a gente está na parte de baixo da tabela, mas não deixa de ser um resultado ruim. Pelo momento, pelas circunstâncias do campeonato, o resultado é ruim, porque eu queria vitória. Mas pensando no jogo contra o adversário que foi fora de casa, aí o resultado é positivo. Claro que é difícil para o torcedor entender isso, o torcedor tem todo o direito de cobrar, porque nós, com a camisa que a gente tem do Atlético, o tamanho do Atlético, a gente tinha que vir aqui e brigar para vencer o jogo, mas infelizmente não veio. Mas volto a dizer, pro momento que a nossa equipe atravessa, vindo de um resultado dentro de casa, onde a gente perdeu, o resultado foi positivo. Pergunta do Henrique Alcaraz, das Férias do Esporte. Lacerda, a mudança do esquema na segunda etapa foi mais pelas circunstâncias do cartão do Alex ou por pensar que o jogo não era para 3 zagueiros? Não, o jogo era para 3 zagueiros porque a gente fez um bom primeiro tempo. Se vocês analisarem, a gente troca o Alex pela questão do cartão, eu coloco o Cauã e o Ezequiel fica fazendo a função do Alex pelo lado direito. A gente continuou construindo com 3, mas foi muito rápido. A gente tomou o gol muito cedo e aí a gente tem que voltar, botar o time um pouco mais para frente com a entrada do Yuri e do Kelvin, e a gente daí abre mão dessa linha de 5. Mas quando a gente retorna com a mesma ideia, de fazer o Ezequiel fazendo essa construção com 3 e a manutenção de linha de 5. Pergunta do Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Lacerda, boa noite. Por que tanta demora para tirar o Hadley e colocar o Martins? Porque treinador sou eu que tomo as decisões, sou pago para isso, a gente acompanha a semana de treinamento. O Hadley chegou essa semana, fez uns bons treinamentos, fez um bom jogo, está conhecendo o elenco agora. É muito fácil a gente falar em cima de uma substituição que o jogador entra e faz um gol, mas a gente tem que ver o contexto da semana, tem que ver o contexto do jogo. A gente ficou extremamente exposto quando eu fiz essa troca. Não era uma troca que daria para nós suportar ali, por exemplo, 20 minutos, 25 minutos de jogo. O Robert, ele é um meio atacante, então ele fez um papel de praticamente um volante, dando uma sustentação e organizando o time de trás. Mas a gente está aqui para tomar as decisões. Ainda bem que eu fiz e deu resultado, e o Martins fez o gol.
Pergunta do Geliezer Paulo, do Futebol 62. Lacerda, o time demonstrou as evoluções que você esperava para este momento do seu trabalho à frente do Atlético? Primeiro tempo, sim, como eu disse, tivemos o controle da partida contra um adversário forte, um adversário que está na parte de cima da tabela, né, com esse resultado provavelmente vai ficar na metade, mas o primeiro tempo uma evolução grande de ter o controle, de ter as ações, de sair ganhando, de mais uma vez tomar infelizmente o gol de bola parada, porque rolando o Cuiabá não teve oportunidade, né, teve uma eu acho no primeiro tempo. Então assim, acho que surtiu efeito, claro que foram 3 treinamentos para esse sistema e agora a gente tem que avaliar melhor, né, ver o jogo dentro de casa, estudar o nosso adversário para ver se a gente mantém ou não, mas acredito que dentro de casa a gente pode pensar. A gente vive um momento que a gente tem que viver jogo a jogo. Para esse jogo, essa questão dos 3 zagueiros é importante para ter o controle da partida. Agora dentro de casa a gente tem que avaliar se vai ser interessante ou não. Para fechar, Jânio, Jornal Popular. Lacerda, o Atlético Goianiense é um dos times que mais empataram nessa Série B. Mas esse empate tem um significado diferente? O que esse resultado mostrou? Não tem significado diferente. Eu entendo e tenho essa consciência que eu trabalho numa equipe muito grande do futebol brasileiro, que por muito tempo esteve aí disputando Série A e competições até internacionais, né, como foi a Sul-Americana. Mas assim, eu não posso comemorar um empate. Claro que na circunstância do momento que a gente vive dentro da competição e pelo adversário que foi, o ponto é importante, mas eu não posso comemorar. E agora é trabalhar, descansar os atletas, recuperar, fazer uma grande semana para a gente buscar a vitória no próximo jogo dentro de casa.